Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui trazendo mais uma aula de física. Na nossa aula de física de hoje, a gente vai fazer a correção, então, das atividades da aula passada, tá? E depois a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, beleza? Vamos lá, então, agora para a nossa correção. Bom, pessoal, dando início, então, à nossa correção daquela atividade, né, que a gente teve na nossa aula passada, tá? Do em sala. Nesse em sala, estava fazendo a seguinte pergunta lá para a gente, né? O gráfico a seguir, né, representa a densidade de 3 diferentes corpos, tá? A, B e C, em condições ambientes, tá? Então, ele dava para a gente lá um gráfico, tá? Eu não consegui colocar aqui no quadro, mas vocês podem acompanhar aí na apostila de vocês, esse gráfico. E nesse gráfico, ele vai determinar para a gente a densidade dos corpos. E como que a gente pode, né, determinar as densidades dos corpos, tá? Já que é a primeira pergunta, né? Letra A, determina a densidade do corpo A, B e C, tá? Observando apenas o gráfico. Ele não vai dar para a gente a densidade já mastigada. Ele vai dar algo próximo a isso, tá? Inclusive, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês agora, tá? Para a gente observar esse gráfico. Então, esse é o gráfico do nosso exercício, tá? Então, aqui ele vai dar para o corpo A, né? Desculpa, não é esse daqui não. Mas é um parecido com esse aqui. Então, aqui no corpo A, tá? Ele vai dar para a gente uma massa, tá? Um ponto de interseção entre massa e volume de 80 e 20 centímetros cúbicos. 80 gramas de massa e 20 centímetros cúbicos, tá? Depois ele vai dar um ponto de interseção para a gente, a massa do corpo B, com 40 a 80 gramas e 20, tá? Ou eu poderia já tirar aqui no 40 e 20, tá? 40 e 20 ou 80 gramas e 40 centímetros cúbicos, ou 40 gramas e 20 centímetros cúbicos, tá? E depois o corpo C ele vai dar o ponto de intersecção aqui com 40 gramas com 40 centímetros cúbicos, tá? E o que isso tem a ver, professor? Ponto de intersecção, tá? Observem bem esses pontos, que é o que a gente vai trabalhar dentro de cada exercício desse, tá? Então, vamos lá, para a nossa correção, então. Bom, então no A era para determinar lá. Então, no corpo A, tinha o ponto de intersecção entre 80, lá no 80 e no 20, tá? Então, eu tinha 80 gramas para cada 20 centímetros cúbicos, tá? Se a gente arredondar isso, dividir por 10, a gente vai ficar com 8 gramas e 2 centímetros cúbicos. E se a gente dividir isso por 2 novamente, a gente vai ter 4 gramas para cada centímetro cúbico. Ou seja, a gente já conseguiu encontrar aqui a densidade do corpo A. Tá? Muito simples, né? Só eu ir reduzindo, tá? Achando os múltiplos de cada número desse. Primeiro a gente dividiu por 10, depois por 2, para chegar aqui. O que aconteceu com o corpo B foi a mesma coisa. Para cada 80 gramas, eu tinha 40 centímetros cúbicos. Logo, eu tenho, para cada 8 gramas, 4 centímetros cúbicos. Logo, eu tenho também aqui, para cada 4 centímetros, para cada 4 gramas, eu tenho 2 centímetros cúbicos. Logo, eu tenho 2 gramas por centímetros cúbicos. Tá? Então, eu já fiz ali o arredondamento. Eu fui diminuindo a minha fração até eu ficar com uma fração inteira, tá? Bem simples. E aqui eu tenho para cada 40 centímetros, para cada 40 gramas, eu tenho 40 centímetros cúbicos. E a gente encontrou lá no corpo C, não é isso? Reduzir por 4 dividido por 4 vai dar 1 grama por centímetro cúbico, tá? Então é bem simples, tá? Esse processo de divisão. Então é só a gente ir dividindo 80 por 40, depois 4 por 8, 4 por 2, e a gente vai chegar no nosso resultado, tá? E na letra B, ele estava perguntando para a gente qual é o volume ocupado por 50 gramas de A, tá? Se a gente sabe que a cada 4 gramas do corpo A ele ocupa 1 centímetro cúbico,
a cada 50 gramas ele vai ocupar quanto? Então é só fazer uma regra de 3 simples, né? Eu tenho 50, eu tenho x, e para 4 eu tenho 1. Então 50 vezes 1 igual a 50, tá? E 4 vezes x igual a 4x, tá? Então 4x igual a 50. O 4 estava multiplicando, passa para cá dividindo, vai ficar 50 dividido por 4, tá? X igual a 50 dividido por 4. Depois x igual a 12,5 centímetros cúbicos, tá? Então, o volume ocupado por ele de 50 gramas, tá? Ocupado por 50 gramas do corpo A é igual a 12 centímetros cúbicos. Resposta certa da letra B. Resposta da letra C, né? Qual a massa de 50 centímetros cúbicos de C? Tá? Se ele tem 1 grama a cada 50, ele tem 1 grama a cada centímetro cúbico, logo 50 centímetros cúbicos ele vai ter 50 gramas, tá? Nem preciso fazer cálculo para isso, é de 1 para 1, se é de 1 para 1, então ele vai ter, para cada 50 centímetros cúbicos, eu tenho 50 gramas, tá? Qual o volume ocupado por 150 gramas de B? Tá? Mesma regrinha de 3. Se a cada o corpo B, tá? Eu tenho para cada 2 gramas, ó, 2 gramas, eu tenho 1 centímetro cúbico, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, se a cada 2 gramas eu tenho 1 centímetro cúbico, para cada 150 gramas eu tenho quantos centímetros cúbicos? Eu coloco x. 2 vezes x, 2x, tá? 50 vezes 1, 150 vezes 1, 150. Tá? O 2 está aqui multiplicando o x, passa para cá dividindo. Ficaria, então, x igual a 150 dividido por 2, x igual a 75 centímetros cúbicos. Resposta certa. Tá? Bem simples, aí também a regrinha de 3 na letra D. Tá? Então, terminamos aqui o nosso 2 do atividade do Ensala, tá? Do nosso Ensala que eu deixei para vocês na aula passada, tá? Agora a gente vai fazer o nosso... Deixa eu só apagar aqui. E agora a gente vai fazer o Em Casa, tá? Número 4, que eu deixei para vocês como atividade, tá? E na atividade do Em Casa, ele dava para a gente uma tabela, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Nessa tabela que ele estava mostrando para a gente no Em Casa, ele dava diversos elementos químicos, tá? Puros ou misturas homogêneas, né? Com as suas densidades. Então, a água, a densidade dela é 1 grama por centímetro cúbico ou 1 quilo por litro. Tá? O álcool, 0,80 quilos por, ou 800 gramas por litro, ou 0,80 gramas por centímetro cúbico. Tá? E assim por diante. Tá? Ele dá aqui sempre a conversão direta. Tá? Professor, então quer dizer que para cada um grama por centímetro cúbico eu tenho 1 quilo por centímetro cúbico? Isso, a conversão é direta. Tá? É só mudar aqui os valores, a unidade de medida, tá? E a conversão é direta, de quilograma por litro para grama por centímetro cúbico. Tá? Então aqui ele vai dar para a gente do álcool, alumínio, chumbo, ferro, mercúrio, ouro, platina, cobre, estanho, éter, enfim, diversos substâncias aqui ele dá para a gente essa tabela. Tá? E lá no exercício ele está pedindo o seguinte, né? Com os dados da tabela anterior, resolva as atividades seguintes. Então, uma pequena amostra de um metal puro mergulhado em uma proveta desloca 5 centímetros cúbicos de água. A massa da amostra é de 39 gramas. Qual a sua densidade? Então, é bem simples, tá? Vou mostrar para vocês como a gente pode resolver essa atividade. Tá? Bom, se a formulinha lá para a gente saber qual a densidade de cada produto. Tá? Então, ó, uma pequena amostra de metal, como eu li para vocês, puro, mergulhado em uma proveta, desloca 5 centímetros cúbicos e a massa dela é de 39 gramas. Tá? Qual a densidade? Então, o volume dela a gente já sabe que é 5 centímetros cúbicos. E a massa dela, o exercício já deu que é de 39 gramas. A fórmula para a gente saber a densidade é a densidade igual a massa dividido por volume.
Portanto, a gente vai fazer, então, 39 gramas dividido por 5 centímetros cúbicos. E ele vai dar uma densidade para a gente de 7,8 gramas por centímetro cúbico. Tá? Então, a resposta certa da letra A é 7,8 gramas por centímetro cúbico. Tá? Agora a gente vai para a letra B. Compare o valor da densidade obtida para a amostra do metal puro com os valores obtidos da densidade. O que pode se afirmar sobre a constituição da amostra desse sólido metálico? Então, vocês estão aí com a tabela, dá uma olhada lá. O que mais, o valor idêntico ao que a gente observou na atividade A é o do ferro. Tá? Então, a resposta certa da letra B, o valor é igual ao do ferro, portanto, podemos afirmar que o metal da amostra é o ferro. Tá? Então, já respondido aí letra A e letra B. Agora, a letra C, é o seguinte. Extraiu-se, então, a pequena amostra de um grande corpo homogêneo. A massa total desse corpo era de 1,5 toneladas. Tá? Importante a gente frisar isso daqui, toneladas, porque ele está dando para a gente um outro tipo de resultado, de massa. Tá? Então, ele está dando a massa em toneladas e não em gramas. Muito importante a gente saber disso. Tá? Trazida ao laboratório, a amostra foi mergulhada em uma proveta que continha inicialmente 50 centímetros cúbicos. Provocou alteração do nível da água para 59 centímetros cúbicos. Tá? Obteve-se, então, a massa da amostra em torno de 27 gramas, para esse caso. E agora a gente vai ter a primeira pergunta da letra C. Qual a densidade aproximada dessa amostra? Tá? Então, bem simples, a gente ignora esse 1,5 toneladas, porque ele não está perguntando isso para a gente, está perguntando da amostra. Né? Então, a amostra lá, ela teve quantos de massa? 27 gramas. Ótimo. E o volume dessa amostra foi de 9 centímetros cúbicos. 59 menos 50 é igual a 9 centímetros cúbicos. Tá? Então, aqui a gente vai ter a fórmula da densidade, que é igual a massa dividido por volume. Tá? E a gente vai ter uma densidade igual a 27 dividido por 9. Isso vai dar um total para a gente de 3 gramas por centímetros cúbicos. Tá? Matamos a charada. Calcule agora o volume do corpo em metros cúbicos. Ah, professor, agora complicou um pouco, porque eu tenho o volume em centímetros cúbicos e o peso dele em tonelada. O que eu tenho que fazer? Bom, é simples, é uma regra de 3 também que a gente vai fazer aqui. Tá? Bom, então primeiro a gente vai ter que fazer a conversão dessa tonelada, 1.500 quilos, tá? Em gramas. Tá? Então, 1.500 quilos é igual a quantos gramas? 1.500.000 gramas. Tá? Já fiz essa conversão aqui para vocês. Se vocês não fizeram, tá? Copiem. A gente sabe a densidade dela. Sabe que a cada 3 gramas eu tenho 1 centímetro cúbico. Certo? Então, esqueçam metros cúbicos agora. Ah, professor, o exercício está pedindo metros cúbicos. Calma aí. Tá? Não precisa fazer agora. Vamos primeiro trabalhar com o volume do corpo total. Tá? Então, 1.500.000 vezes 1 e 3 vezes x. O que vai dar? Aqui vai dar 3, né? 3x igual a 1.500.000. Tá? 1.500.000. O 3 está aqui, vai passar para cá dividindo. Tá? 1.500.000 dividido por 3 é igual a 500.000. Tá? Então, x igual a 500.000 centímetros cúbicos. Tá? E agora, professor? Agora eu tenho o volume total do meu corpo em centímetros cúbicos. O que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que converter isso daqui em metros cúbicos. Tá? Para cada 1 metro cúbico, eu tenho 100.000 centímetros cúbicos. Certo? Para cada metro cúbico eu tenho 100.000 centímetros cúbicos. Eu vou ter, então, um total de 5 metros cúbicos, o volume total do meu corpo em metros cúbicos. Tá? Então, aqui a resposta certa, igual a 5 metros cúbicos. Tá? O volume do corpo em metros cúbicos é igual a 5. Beleza? E agora, estime a densidade do corpo em questão.
tá? A densidade do corpo em questão é igual à densidade da amostra, tá? 3 gramas por centímetro cúbico. Ah, professor, mas não vai precisar nem fazer cálculo? Não. Se a amostra ela foi extraída desse corpo, não tem o porquê de eu fazer outro tipo de densidade, tá? Ah, professor, mas ali eu tenho 1,5 toneladas, eu tenho 1.500 quilos, isso não vai influenciar na densidade? Nenhuma influência. Por quê? Porque a densidade independente da massa, tá? Ela é a mesma, tá? Para o corpo. Isso não vai influenciar em relação à sua densidade. Se uma massa, se eu tiver 1.500 quilos de água e eu tiver 1 grama de água, a densidade dela é a mesma, tá? Se ela tiver a mesma constituição. Beleza? Bom, então aqui a gente já tem a densidade do corpo e da amostra é igual. Tá? Então já respondemos aí o nosso exercício do em casa. Beleza? Bom, para vocês aí que não corrigiram, não conseguiram acompanhar, dá um pause no vídeo, tá? E façam as correções. Para aqueles que já fizeram a correção, agora a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. Beleza? Vamos agora, então, para a nossa apostila, né? Bom, esse desafio aqui a gente não vai fazer, tá? Seria no laboratório, então a gente vai pular essa parte da apostila, tá? Essa parte não, esse desafio, tá? Bom, dando continuidade, então, ao nosso conteúdo, lá no nosso módulo 8, tá? Da página 310, onde a gente vai falar um pouquinho sobre o universo em movimento, tá? Então, o que é o universo em movimento, né? Primeiro aqui a gente vai ter uma imagem, tá? Aqui da galáxia, da Via Láctea, tá? Da galáxia que pertence ao nosso sistema solar e mais especificamente o nosso planeta, tá? E aqui a gente tem uma amostra dela, uma parte dela do nosso sistema solar. Depois aqui dentro, amplificando o nosso planeta, tá? Aqui a gente vai ter ali um tornado, né? Um furacão. Depois a gente vai ter aqui dentro desse furacão os átomos que compõem, né? A atmosfera, que é o nitrogênio e a água. E depois a gente vai ter aqui um átomo de hidrogênio, como que ele é composto, tá? Então aqui a gente tem a composição do nosso universo, desde a galáxia, tá? Até o sistema solar, o planeta, dentro de um planeta, sua atmosfera, dentro da atmosfera, os seus átomos. Tá? Então, é uma escala aí de grandeza que a gente está observando. Tá? Então, representando a letra A, representando a Via Láctea, né? B, representando o sistema solar. C, fotografia de um ciclone visto do espaço. Tá? Representando, então, letra D, moléculas de nitrogênio e aí de água. Tá? E letra E, representando o átomo do oxigênio. Tá? Na verdade, aqui ele está do hidrogênio. Tá? Mas, enfim, se fosse do oxigênio, ele seria aqui esse maior, tá? Porque é H2O, né? Então, seria 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Mas, tudo bem. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Então, a Via Láctea, né, é constituída por algo entre 200 e 400 bilhões de estrelas, tá? Uma coisa gigantesca, tá? Eu, com esse meu telescópio aqui, não consigo observar nem 1000, tá? É um telescópio newtoniano. Nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, tá? Em relação ao sistema solar, do que dá para a gente observar, qual que é o tipo de observação que é feita, tá? E eu prometo que assim que a gente tiver uma aula presencial, tá? Eu levo para vocês lá na nossa sala de aula para a gente observar a Lua durante o dia ou alguma estrutura. Eu vou levar isso para vocês na nossa aula de física, tá? Tem que voltar às aulas. Eu levo o telescópio para a gente ter uma aula prática a respeito disso, tá? Mas voltando então à nossa aula de física, falando sobre o universo, né? Todas elas orbitam Sagitários A, tá? Um gigantesco buraco negro localizado no centro da nossa galáxia, tá? Uma dessas estrelas é o Sol, em torno do qual orbitam todos os planetas do nosso sistema, tá? Como vocês viram lá no sexto ano, tá? Todos os planetas do nosso sistema solar, né? Vocês devem também ter
estudado um pouco disso em geografia, né? E toda a composição do nosso universo. Tá? E um desses planetas que orbita o Sol é a Terra, que, por sua vez, mantém a Lua e milhares de satélites artificiais em seu arredor. O movimento da Terra no espaço e no campo gravitacional terrestre influencia o movimento de todos os corpos próximos à sua superfície. É o caso dos furacões, grandes massas de ar que se movimentam em espiral. O ar atmosférico que compõe esses furacões é formado por incontáveis e variadas moléculas em contínuo movimento. Cada um dos átomos que compõem essas moléculas possui um núcleo constituído de prótons, nêutrons e de uma nuvem de elétrons. Esses elétrons orbitam o núcleo a altíssimas velocidades, conforme é possível notar no do micro ao macro. Tá? Há muito movimento no universo. Dada a importância desse tema, dedicaremos atenção especial ao nosso estudo. Aprenderemos sobre diferentes tipos de movimentos e compreenderemos como e por que estudá-los sob o ponto de vista da física. Tá? Então, aqui na nossa aula de hoje, a gente vai estudar um pouquinho sobre os movimentos. Tá? E desde lá do micro ao macro, né, tudo está em movimento, desde a nossa galáxia, tá, ao nosso sistema solar, a tudo que compõe o nosso planeta, né, a nossa atmosfera está em movimento, e assim como os elétrons que estão girando em torno de um átomo. Tá? Tudo está em movimento. E a física, tá, é uma ciência que estuda esses movimentos e como eles acontecem. Tá? E a área da física que estuda esse processo de movimento é a cinemática, tá? Que vai descrever como acontece, como ocorre esses movimentos. E é isso que a gente vai discutir na nossa aula de hoje. Tá? Então, o fascínio humano pelo movimento é ancestral. Há cerca de 14 mil anos, os homens primitivos já produziram pinturas com diversas finalidades, tá? Entre elas a de se registrar o modo como muitos dos animais se movimentavam. Observe ao lado um desses desenhos, preservados até hoje em uma caverna. Especula-se que essa tenha sido uma tentativa muito simples, mas de grande eficiência e expressividade artística de representar algo que o observador pré-histórico não conseguia entender ao certo, porque um javali parece ter mais do que 4 pernas quando corre muito rapidamente. Observe na fotografia seguinte um javali captado nessa situação. Tá? Então, dá a impressão, né, que ele tem mais de uma perna. Tá? E aqui no desenho, né, um desenho rupestre, na verdade, né, um desenho pré-histórico da caverna, esses homens, né, das cavernas tentando representar o que eles viam, né? Na verdade, era o javali em movimento ali e duas pernas com um desenho mais fraco, né, dando aquela impressão de que ele esteja em movimento. Então, pintura de um javali em caverna de Altamira, Espanha. Note que o javali representado possui 8 patas. Tá? Então, 4 aqui, mais 4 aqui. Tá? Dando essa falsa impressão de que ele esteja em movimento. Tá? E aqui uma fotografia de um javali correndo. Note o borrão produzido pelo rápido movimento de suas pernas. Tá? Isso uma máquina fotográfica conseguiu captar. Tá? Então, ao longo do tempo, não foram poucos os pensadores que dedicaram parte de suas vidas ao estudo do movimento. Entretanto, a partir das ideias de Galileu Galilei, tá? 1564-1642, desenvolveu-se um ramo inteiro da física apenas para estudar o movimento, a mecânica. Tá? O sub-ramo da mecânica dedicado à descrição matemática do movimento, que é cinemática. Em cinemática, não há preocupações com os agentes físicos que originam, mantêm ou modificam o movimento de um corpo. Assim, os principais objetivos são determinar a cada instante a posição, a velocidade e a aceleração dos corpos em movimento. Tá? Então, o principal foco que a gente vai estudar hoje, tá? Que é a cinemática, que a gente vai abordar, né, esse tema da cinemática, a gente vai discutir isso durante o nosso restante do bimestre, né, o restante da nossa apostila número 3, da apostila número 2, desculpa, é a parte de posição, né,
velocidade e aceleração dos corpos. Tá? Então, a gente vai saber se ele partiu do ponto A até o ponto B, qual a velocidade que ele percorreu do ponto A ao ponto B e qual a aceleração que ele teve para alcançar essa velocidade para que ele conseguisse chegar do ponto A ao ponto B. Então, a cinemática ela se preocupa com isso e não com os agentes físicos que originaram, né, esse tipo de movimento. Né? Qual foi a força que originou esse movimento, por exemplo? Qual foi o tipo de objeto que originou esse movimento? Isso tudo a gente vai ver na parte de mecânica. Só que não é tão interessante assim para a gente nesse momento. Portanto, a gente estudar um pouquinho da cinemática, né? Qual foi a velocidade, de qual ponto ele partiu e qual foi a aceleração que ele teve nesse movimento. Tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a relatividade desse movimento, ou relatividade do movimento. Então, um corpo está em repouso em relação a um referencial, que é um outro corpo. Quando sua posição em relação a esse referencial não varia, quando sua posição varia em relação ao referencial, dizendo que ele está em movimento. Então, o que é isso? Tá? Em relação, tá, ao meu telescópio. Nesse exato momento, eu estou parado. Tá? Só que em relação, agora, se eu levar em consideração o meu telescópio, eu estou em movimento. Só que em relação à minha cadeira que eu estou sentado, eu estou o quê? Parado, eu não estou me movimentando, não estou saindo do meu lugar. Tá? Então, o movimento, a relatividade do movimento, ela está relacionada com pontos de referência. Por exemplo, se a gente estiver parado agora nesse momento, será que a gente está em movimento ou a gente está parado? Isso depende muito. Depende do que a gente está levando como ponto de referência. Como ponto de referência desse vídeo, nesse momento eu estou parado. Tá? Mas em relação ao universo ou em relação ao nosso sistema solar, a gente está em movimento. Nesse momento a Terra ela está viajando em torno do Sol, está em velocidade, fazendo um movimento de rotação em volta do Sol. Tá? O nosso sistema solar, tá? Ele está em movimento em torno da nossa galáxia, assim como nossa galáxia está em movimento em relação ao centro do nosso universo. Tá? Então, o movimento está relacionado diretamente com o ponto de referência. Beleza? Então, atividade número 1, né? Vamos lá resolver, então. Observe a fotografia seguinte que mostra um grupo de pessoas relaxando à beira de uma piscina. Aí, deu uma travadinha aqui. Voltei. Então, caso alguém afirmasse que as pessoas deitadas em espreguiçadeiras, tomando sol, estão em movimento, você provavelmente discordaria, não é mesmo? Observe agora onde se encontra essa piscina. Então, dentro de um cruzeiro, de um navio, né? Embarcações como esta são denominadas de navios de cruzeiro. Esses navios são como pequenas cidades flutuantes. Alguns deles têm mais de 360 metros, 300 metros de comprimento e podem transportar mais de 5.000 passageiros. Para construir um navio desse, é necessário cerca de $1 bilhão, ou seja, algo muito caro, né? Digamos que o navio de cruzeiro da fotografia esteja viajando como se dizia antigamente, a todo vapor. As pessoas deitadas à beira da piscina estão em repouso ou em movimento? Para responder essa pergunta, complete corretamente o texto abaixo. Tá? Então, as pessoas deitadas à beira da piscina estão em relação ao navio, estão paradas. Tá? Estão em repouso em relação ao navio. E, ao mesmo tempo, estão em movimento em relação ao planeta Terra. E o navio e o planeta Terra são considerados pontos de referência. Tá? Então, já deixei aí respondido para vocês, para quem está prestando atenção no vídeo, uma resposta aí. Tá? Bom, pessoal, eu vou deixar para vocês como tarefa do em casa, tá? O teste número 1, tá? Para vocês responderem. Tem aqui uma tirinha da turma da Mônica, tá? Bem legal para vocês fazerem. E na nossa próxima aula, eu corrijo o teste e daí a gente dá continuidade ao nosso conteúdo. Beleza? Bom, pessoal, qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá? Pelo WhatsApp.
tá? Não vou deixar tarefa de casa de vocês, vai ser apenas o teste, tá? Portanto, respondam esse teste para que a gente consiga dar continuidade ao nosso conteúdo na nossa próxima aula. Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição de todos vocês. Grande abraço e até a nossa próxima aula. Até mais.